Se você clicou nesse vídeo é porque você está interessado em saber como se faz um processo de cidadania italiana. Eu estou aqui para te ajudar nessa sua busca. Sonhe! E você quer saber como? Fica aqui e não vai embora não, pois nós vamos te conduzir através de uma viagem até esse objetivo, destino. Sonhe! Um passo a passo descomplicado em 5 etapas da fase brasileira do processo de cidadania italiana, que você mesmo pode fazer, sem assessoria, sem consultoria, sem precisar ter que gastar uma montanha de dinheiro para fazer um processo como esse. Olá, tudo bem? Eu sou o Sérgio aqui do canal Perambulando pela Europa e é um prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem. Bom, galera, esse vídeo aqui trata da fase brasileira do processo de cidadania italiana, com um passo a passo simples e claro, até onde é possível fazer isso. A segunda fase é a fase italiana e essa fase será abordada em um outro vídeo, tá? Para esse vídeo aqui, nós optamos por uma abordagem prática e direta, para que assim vocês possam executar esse processo, ok? Bom, antes de tudo, eu quero enfatizar os quesitos organização e planejamento. São essenciais nesse processo, pois facilitam muito o seu trabalho e busca. Bom, como saber se eu tenho direito à cidadania italiana? Esse é o nosso ponto de partida, galera. E pra gente fazer essa busca, a gente precisa pesquisar com os nossos pais, os nossos avós, os nossos parentes vivos, claro, seguindo a linha materna ou paterna. E tentar descobrir se algum deles traz essa descendência pra gente. Okay. Existe uma exceção, essa norma de transmissão, essa linha. Esse exemplo ele vale mais para quando apenas homens estão na linha de transmissão. Se existe uma mulher na linha de transmissão, nesse caso, esqueça o ano em que essa mulher nasceu, tá bom? O mais importante é qual ano a próxima pessoa que nasceu, o descendente dela, o filho dessa pessoa, quando tem uma mulher, quando vem por linha materna. Se o filho ou filha dessa mulher nasceu após a data de 1948, então tá tudo bem. O direito à cidadania italiana, ele existe e ele foi transmitido a você. Se esse filho dessa mulher nasceu antes, tá, de 1948, infelizmente aí a transmissão foi interrompida e normalmente não se tem o direito à cidadania italiana, tá? Vocês perdem ela. Eu quero dizer, automaticamente vocês não têm o direito, tá? Mas tem como recorrer. Nesse caso, você teria que fazer o pedido desse processo judicialmente, ok? Utilizando-se de advogados para isso, que possa ajudar vocês a conseguirem a cidadania quando tem uma mulher na linha de transmissão. Outra coisa, muitas pessoas têm dúvida se existe um limite de gerações para a transmissão da cidadania. A resposta é não. Ok? A lei italiana não prevê um limite de gerações, então não existe. Então se você for neto, bisneto, trineto, quadrisneto, pentaneto, você tem direito à cidadania, tá bom? Agora a gente vai para a etapa da busca dos documentos, que nada mais é do que reunir toda a documentação necessária para que você possa comprovar o reconhecimento. É importante que vocês saibam quem é o italiano da família. Começa reunindo esses documentos a partir da sua certidão de nascimento, tá? Vamos dizer assim, de trás para frente. Porque iniciando pela sua própria certidão de nascimento, lá já vai ter informações de 2 gerações, que é dos seus pais e dos seus avós. Depois é importante que vocês solicitem a certidão de nascimento do seu pai, pois lá vocês vão ter informações sobre os avós, bisavós, e num curto espaço de tempo vocês já vão ter as informações que vocês precisam sobre o ascendente de vocês, vai dar acesso aos próximos passos, como por exemplo o nome do italiano, o nome dos pais dele, quem sabe até você consiga ali nessa certidão a data e o local de nascimento do italiano. Depois de vocês conseguirem todas as certidões de nascimento dos seus ascendentes, vocês passam para o próximo passo, que é conseguir as certidões de casamento deles, ok? E aí vocês seguem, o procedimento é o mesmo, começando das mais recentes e indo
para as mais antigas, correto? Uma dicasinha aqui é que se vocês não souberem o local do casamento de um determinado parente, procurem pelo local de nascimento do filho mais velho, tá bom? Porque normalmente o filho mais velho, ele nascia no mesmo local onde os pais se casaram, ok? Caso você tenha a certidão de casamento de uma pessoa, mas não tenha conseguido encontrar a certidão de nascimento dessa mesma pessoa, então você vai até o cartório onde esse casamento, né, dessa pessoa aconteceu e solicite a habilitação do casamento. Isso é uma cópia, todos os documentos e certidões, tá, de toda a papelada que foi apresentada ali no dia do casamento pelos noivos. Pode ser que as informações sobre o nascimento esteja ali, tá bom? Tem pessoas que têm dúvida quanto à certidão de óbito, né? Mas elas vêm... Eu preciso da certidão de óbito! Olha, isso depende fundamentalmente do lugar onde você vai fazer a cidadania, tá? Onde você vai fazer o processo. Alguns consulados do Brasil exigem, tá? Outros não. Mas a gente sabe que certidões mais importantes são a de nascimento e casamento, tá? A de óbito normalmente é opcional. Ela só vai ser importante se aquela equipe de pessoas que vai fazer o processo ali, que trabalha num determinado consulado ou comune, acharem que é necessário ter ela. Então depende basicamente do lugar, tá bom? Ok, galera, agora chegou a hora da gente pedir a CNN, a Certidão Negativa de Naturalização. E para vocês pedirem ela, é importante que vocês tenham já conseguido a certidão de nascimento do ancestral italiano de vocês, tá? Para isso, eu vou fazer um vídeo só explicando como ir na busca dessa certidão de nascimento do ancestral italiano. Com a certidão de nascimento, né, agora a gente vai para a CNN. Ela é importante porque ela atesta, ela comprova se o ancestral italiano naturalizou brasileiro ou de alguma outra nacionalidade, ou não. Isso é importante, porque se ele se naturalizou brasileiro, ele perde a cidadania dele, ele não passa isso para os descendentes dele. Se ele se naturalizou, a partir daquele ponto, daquela data ao qual ele foi naturalizado, os filhos que ele teve a partir desse ponto não recebem a cidadania italiana dele. Só os filhos que ele teve antes da naturalização. Vamos ver como é que faz, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês na tela do computador. Aqui, galera, no Google, então vocês vão no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ok? Vocês vão em Serviços e Catálogo de Serviços. Desce. Lá embaixo, aqui, ó, vocês vão ver, aqui, ó, obter certidão negativa de naturalização, CNN, ok? A gente entra e iniciar. Ela também é conhecida como e-certidão, tá? Ó, iniciar. E aqui está o campo, galera, para a gente preencher. Os dados do requerente é o dado de quem vai fazer a cidadania, então vocês vão colocar a nacionalidade de vocês, o nome do interessado, o sexo, o grau de parentesco, né, caso se foi bisavô, filho, neto, né, se é um ancestral de vocês, aí o motivo da solicitação, que no caso é a aquisição de cidadania, tá? Vocês selecionam essa opção aqui, ó. Aí depois, os dados do requerido, ou seja, os dados daquela pessoa a qual vocês vão adquirir a cidadania, tá? Que é o seu antenato, tá bom? Os dados do seu avô, bisavô. Então vocês colocam o nome completo dele aqui, tá? Como, por exemplo, Pietro Rossi, o nome e o sobrenome. E esse maisinho dentro desse quadradinho amarelo aqui, ele vai abrir mais linhas caso houve variações no nome desse ancestral, tá bom? Porque às vezes em alguns outros documentos, como por exemplo o documento de casamento dele, principalmente no Brasil, ele pode ter passado a ser chamado de Pietro Russo, por exemplo. Então vocês precisam colocar cada variação do nome
de cada documento que vocês tiverem em mãos, ok? Então, vocês colocam o nome aqui inteiro. Não pode colocar vírgula e colocar variação, tá bom? Escrever ali, por exemplo, Luigi Russo. Você colocar uma vírgula e colocar a variação. Ou colocar a palavrinha ou e colocar a variação. Ou uma barra, tá? Não. Tem que vir aqui, nesse quadradinho, abrir uma outra linha, uma outra caixinha como essa aqui e colocar a outra variação, ok? Você seleciona o sexo dele, o nome dos pais aqui, né, do pai e da mãe. O nome dos pais, tá? Deve ser os nomes que estão na certidão de nascimento do italiano, tá? Não nos documentos brasileiros. Aí vocês colocam a data de nascimento no formato de dia, mês e ano, ou ano, tá? E o país de nascimento, que muito provavelmente vai ser a Itália. E aí vem aqui nesse campozinho, preenche com esses caracteres aqui, certo? E você vem aqui embaixo, emitir, tá bom? Ele leva um tempinho. E aí você vai ter a sua CNN emitida. E aí, pessoal, o próximo passo é a autenticação, tá, da CNN. Então a gente vem aqui em cima, ó, autenticar CNN, e ele vai abrir esse campo aqui. Quando vocês emitirem a CNN de vocês, ela vai ter um número, tá? A data da emissão, né, o dia que foi emitido, e a hora da emissão. Aí vocês marcam essas informações, e quando vocês vierem nesse campo de autenticar CNN, então vocês vão colocar o número dela aqui, ó, no protocolo da certidão. Mais uma vez preenche aqui e clica em consultar. A partir daqui ele vai mostrar para vocês a autenticação, que vai ser uma outra folha que vai ser aberta, e essa vai ser a autenticação da CNN de vocês. Ambos os documentos vocês precisam imprimir, tá? A CNN e a autenticação, e deixar eles juntos, porque a CNN sem a autenticação não vale nada, tá? Imprima esses dois e mantenha eles juntos, correto? Caso vocês não consigam emitir a CNN, ele vai apresentar um campozinho, uma janelinha, que vai falar que foi impossível fazer a emissão. Às vezes isso acontece porque o nome da pessoa talvez é muito comum na Itália, então fica muito geral. Só que nessa mesma janelinha ele vai falar que você será redirecionado para um formulário. Então vocês dão OK e vai aparecer um formulário um pouco maior, mais detalhado, e aí vocês preenchem esse formulário. Não é muito diferente do processo da CNN, só tem um pouco mais de detalhes. Preenchem criteriosamente, com todos os detalhes que vocês puderem, e enviam isso para o site. O Ministério da Justiça vai fazer isso de uma forma manual, tá? Então ele vai levar um tempinho para fazer essa pesquisa, esse processo. Só que aí depois de um tempo, aí eles retornam para vocês com a resposta. Então, só para lembrar, se o antenato italiano de vocês se naturalizou brasileiro ou alguma outra nacionalidade, então ele perde a cidadania dele, tá? E ele não passa isso para os filhos que vieram após essa naturalização, ok? Só os filhos que vieram antes da data dessa naturalização que mantém ela. Se for o caso dele ter se naturalizado, então o Ministério da Justiça vai emitir para vocês uma CPN, que seria uma certidão positiva de naturalização, ok? Galera, agora a gente chegou num ponto onde a gente precisa verificar se essas certidões, eles possuem erros, incoerências e variações. Isso pode acontecer com nomes, sobrenomes e datas. Pode haver variações, tá bom? Às vezes num determinado documento tá lá um certo nome, Pietro, e num outro documento, talvez de casamento, tá Petro. Pode acontecer esse tipo de variações. O que acontece aí? Para quem vai fazer a solicitação do reconhecimento de cidadania, se tiver essas variações, é possível que seja necessário retificações desses documentos, ou seja, correções. Se a pessoa for fazer esse processo de reconhecimento de cidadania no Brasil, através dos consulados, os consulados brasileiros, eles determinam que se
forem documentos de pessoas ascendentes já falecidos ou de pessoas que não têm interesse no reconhecimento de cidadania, então não se precisa fazer a solicitação de correções, tá? Mas, por outro lado, se esses documentos pertencem a uma pessoa, a um requerente que quer o reconhecimento da cidadania e ali consta esses erros, seja no nome, sobrenome ou datas, tá? Então o consulado ele pede que haja essas correções, ok? Então, assim, esses registros, eles deverão ser uniformizados, eles deverão ser corrigidos, tá? Pedidos num formato inteiro teor, que é um formato de uma certidão, que ela vem com todas as correções necessárias, tá bom? E com mais informação. Então, ali vai estar as correções do nome, sobrenome, as datas e até locais de nascimento, tá? Que porventura possam ter variado de um registro ou certidão para outra. Esses detalhes ou essas instruções são se o requerente for fazer o processo em algum consulado brasileiro. Agora, se vocês forem fazer na Itália, aí já é outra história, tá? Porque na Itália existem milhares de prefeituras, assim como no Brasil, claro, mas cada comune na Itália pode ter a sua exigência. Não dá para saber o que um funcionário público lá vai pedir, entendeu? Pode ser que ele tenha alguma exigência, talvez ele peça para estar tudo corrigidozinho, né? Corrigidinho, bem certinho mesmo, e pode ser que não. A gente pode pensar também que levar os documentos para a Itália, caso vocês forem fazer na Itália, né? Levar os documentos totalmente certinhos é uma boa ideia. Quase todas as comunes vão aceitar. Mas eu já ouvi histórias também de pessoas que corrigiram todos os documentos e teve comunes na Itália que não gostaram porque eles consideraram essas correções como alterações dos documentos. Mas em todo caso eu acho que é melhor corrigir caso, né, os erros que tenham nessas documentações levante dúvidas sobre a real identidade da pessoa, ok? Isso vai ser pedido tanto nos consulados brasileiros e com certeza nas comunes italianas, caso eles fiquem em dúvida quanto à identidade da pessoa, entendeu? Do requerente ali. Então, assim, caso vocês queiram levar esses documentos sem essas correções para fazer o processo na Itália, é interessante que vocês perguntem para essas comunes, para cada comune, né, se eles aceitam os documentos da maneira que eles estão, ok? Então, vocês teriam que praticamente procurar comune por comune e ver qual que aceita, tá? E, de certa forma, ficar à mercê da vontade deles, né? Se vocês optarem por corrigir esses erros, tá? Fazer essa retificação desses documentos, o que é até aconselhável, existem duas formas, tá? Se eu não estiver enganado. Uma delas é vocês pedirem para que o próprio cartório faça as correções. Isso seria uma correção administrativa, ou que também pode ser chamada de extrajudicial. Tá? Claro que quem vai decidir o que está errado e se está errado é o cartório. Outra forma seria vocês entrarem com advogado para fazer essas correções. E aí, esse é um processo judicial, ou seja, vocês precisam serem representados aí ou assessorados por um advogado e também juiz, né? Que vai fazer todo um processo, fazer um mandado, que isso vai ser enviado para que o cartório faça essas retificações. E quando essas correções estiverem prontas, então vocês vão lá no cartório e peçam essa certidão em formato inteiro teor, tá bom? Porque lá vai constar as informações concernentes a essas correções que foram feitas, tá? A correção das informações que anteriormente estavam incorretas, que seria chamado de averbação, tá bom? E aqui, galera, a gente chega no próximo passo, que é a tradução desses documentos, dessas certidões. Então, vocês vão ter que traduzir isso para a língua italiana. Mas, tá? Não é vocês que vão traduzir isso, tá bom? Nem vai pedir pro Pedrão ali, que fez um curso de italiano em alguma escola, para traduzir para vocês. Essa tradução, ela tem que ser feita por um tradutor juramentado. Isso é um profissional, então ele tem a capacidade para fazer uma tradução dessa, tá? Que possa ser recebida lá na Itália, pelos órgãos públicos e o governo italiano. E vocês precisam entregar para esse tradutor todas as suas certidões civis, ok? Inclusive a CNN,
tá? Ela também precisa ser traduzida. E uma coisa também que vocês precisam é pedir a esse tradutor se ele pode passar para vocês, tá? Esses documentos com a autenticação da firma dele, que já seja reconhecido em cartório. Caso ele não faça isso, então vocês peçam a informação para ele do local onde ele tem firma aberta, tá? Porque vocês vão precisar reconhecer a assinatura desse tradutor no cartório onde ele tem firma. Isso vai ser importante, porque se trata de um documento privado, tá? Então é isso. Traduzam para o italiano todas as certidões, mais a CNN. Ok? Nascimento, casamento, óbito. A certidão do italiano, né? Não precisa, ela já vai estar em italiano, né? Então, após a tradução, a gente chega agora na etapa do apostilamento de AIA. Ele é uma espécie de reconhecimento oficial que é feito sobre o seu conjunto de documentos, sejam eles tanto os que estão em português e os que estão traduzidos. Então, os originais e os traduzidos. Isso permite, né, mostra às autoridades italianas que esses documentos podem ser reconhecidos e utilizados por você na Itália, ok? E para fazer isso, vocês vão pegar todas as suas certidões, tá? Tanto as originais em português, quanto as traduzidas e a CNN, claro. E levar a um cartório que pode fazer esse apostilamento. Não é todo cartório que faz esse apostilamento, tá? Normalmente é em cidades maiores ou capitais, tá bom? Um detalhezinho essas certidões, elas precisam ser apostiladas separadamente, ok? Então, se você tiver ali 11 certidões, 11 em português, mais 11 em italiano, né, que você fez a tradução, então você vai apostilar 22 documentos, ok? Inclusive junto aí à CNN. Nesse ponto aqui nós já teremos dois tipos de documentos. A gente tem os documentos públicos, que são aqueles emitidos pelos cartórios e também a CNN. E a gente tem os documentos privados, que são as versões traduzidas para o italiano desses documentos públicos. As traduções juramentadas, elas são documentos privados, né? Então, por causa disso, é necessário, por lei, até obrigatório, que a firma do tradutor, né, seja reconhecida. Também é para que o cartório onde vocês forem fazer o apostilamento possa seguir com o apostilamento, ok? E agora é hora da gente decidir qual lugar será feito esse processo de cidadania. Pode ser na Itália ou em algum consulado italiano, aí onde vocês estão no Brasil, ou em algum outro país. Quanto à fase italiana, a gente fará um outro vídeo só explicando essa parte, então fiquem atentos aí. Se vocês optarem por fazer num consulado italiano, então a gente tem alguns passozinhos a serem seguidos, ok? Primeiramente, vocês vão ter que entrar no site de um consulado italiano e baixar uma ficha de requerimento e preencher essa ficha. Vocês têm que assinar e fazer um escaneamento, junto com um documento de identidade de vocês. Pode ser RG, pode ser RNE, pode ser passaporte válido, e escaneia junto dessa ficha, tá? E aí vocês enviam, pode ser por e-mail, eu acho que tem alguns consulados que talvez pedem por correio. Após o envio, vocês vão entrar numa fila de espera para que vocês possam ser chamados para a apresentação dos documentos, ok? Essa espera, ela pode demorar, varia bastante de consulado para consulado, de cidade para cidade. Tem consulados aí que demoram 5, 10, eu já ouvi falar em até 15 anos de espera para vocês serem convocados para apresentar os documentos para que eles possam começar a análise. Alguns, um tanto mais rápidos, demoram 2 anos. E os consulados também eles disponibilizam uma forma para que vocês também possam acompanhar esse andamento dessa fila, ok? Quando chegar o momento de vocês na fila, vocês provavelmente vão receber um comunicado escrito e ali vai estar o horário, a data
para vocês comparecerem no consulado e apresentar os documentos. E qualquer informação a mais, quais documentos devem ser apresentados ou a forma como devem ser emitidos e tudo mais. Prestem bastante atenção nesse comunicado e siga as instruções deles, ok? Quando vocês chegarem lá, vocês vão fazer essa apresentação desses documentos e o consulado vai cobrar, né, uma taxa por esse serviço. O valor dessa taxa é de 300 euros por pessoa, né? Depois de entregue os documentos e o pagamento dessa taxa, o consulado começa o processo. E aí vai levar um certo tempo, né? Até que chegue o momento do veredito. Que seria, se o resultado for positivo, você inscrito no AIRE, que é uma lista de cidadãos italianos residentes, ok? Se o processo de vocês foi negado, talvez por algumas inconsistências nos documentos, então o consulado participa dessas inconsistências, te devolve essa documentação para que você possa corrigi-los, né? E depois reapresentá-los, ou pode ser também que o reconhecimento seja completamente negado, tá? Eles com certeza te explicarão quais os motivos para que o seu reconhecimento foi negado, ok? E mesmo que foi negado, a taxa de 300 euros não é devolvida, tá? Galera, é isso aí. E só para lembrar, aqui no canal vai haver um vídeo, tá? Só para detalhar como que é feito o processo de solicitação da certidão de nascimento do ancestral italiano, tá bom? O antenato. Então a gente vai ter um vídeo só detalhando isso, tá bom? Então não se esqueçam de assistir, porque isso é muito importante. É a parte mais importante dessa fase brasileira e praticamente de todo o processo, ok? Então fiquem atentos. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha, se inscrevam no canal, porque vai estar sempre tendo aí mais conteúdos como esse, de viagens, dicas e tudo mais. Compartilhem esse vídeo, muito obrigado por terem estado aqui até o final, foi um pouquinho longo, eu sei. Até a próxima, tchau!